assistindo, a gente estamos ao vivo, tá? Sejam todos bem-vindos. É uma continuação da live que a gente estava fazendo ontem, tá? A gente voltou aqui hoje para a Tânia vai trazer mais previsões, então boa noite para todo mundo. Lembrar vocês de deixar o like, tá? Quem não deu like, vamos dar o like. Como faz para dar o like aqui ao vivo? Quem não sabe, ó, bate na tela 2 vezes com o dedinho, tá? Para a gente aumentar os likes, trazer mais pessoas para a nossa live. A Tânia traz muitos alertas aí para a nossa live, tá? Então, é importante que tenha bastante gente aí nos assistindo. E lembrar, gente, que eu tinha criado um link, aí deu problema, aí eu criei esse outro. Então, a live vai ser aqui, agora, tá? Nesse link. Já coloquei lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem estava naquele outro lá, aquele link foi desfeito, tá? Porque deu um probleminha técnico aqui na conexão, tá bom? Boa noite, Tânia, tudo bem? Oi, André, boa noite, como vai? Estamos aqui mais uma vez, né? Fazendo a conexão novamente com o seu público, seus seguidores, para que a gente tenha continuidade ao que a gente estava fazendo na última live. Sejam todos muito bem-vindos, a gente está aqui à disposição, né, André, para que a gente traga a espiritualidade, ela está disponível para passar algumas informações necessárias, né, para o dia de hoje. Então, vamos iniciar. Então, você pode começar, André, o que é que você gostaria de continuar? Não estou te ouvindo. Opa, esqueci de abrir o microfone. É isso, Não, só pode lembrar... deixa o microfone, pode deixar. Tá. Se te atrapalhar aí da época, aí você me avisa, tá? Que eu fecho. Só lembrar o pessoal, gente, quem não estava aqui na live de ontem, domingo, ontem foi dia 20, né? Foi uma live bem, assim, impactante, uma live bem interessante, aquelas pessoas que têm curiosidade de saber tudo do Alexandre de Moraes, a Tânia trouxe coisa assim, ó, digamos, impactante de outro mundo. Então, você não assistiu a live de ontem, tá salvo aqui no canal, pois vocês assistem aí, tá? Foi coisas bem impactantes, né? Tânia, então você quer começar falando da COP30, né, que vai ser em novembro, muita gente quer saber como vai ser, você quer começar sobre isso? Eu fiz algumas observações, André, porque a gente já estava para falar sobre isso, porque eu tenho alguns clientes que moram lá, né, então me perguntou muito, porque elas não estão sabendo muita coisa em relação à COP20, a COP30, aí eu disse, tá bom, eu vou ver com a espiritualidade também, ver mesas, né, ver os oráculos, as pedras, para a gente dar uma noção, porque aqui eu estou homenageando hoje aqui com o meu cocado, o meu xamã, porque a gente vai falar dessa coisa linda, né, que é Belém do Pará, e que ela esteja toda iluminada para receber todas essas energias, né, que serão divulgadas, né? Então, assim, André, eu queria iniciar dizendo assim que vamos dar uma olhadinha na visão espiritual que o Brasil vai ter na COP 30, né? Você sabe que todo mundo carrega o Brasil, ele carrega uma energia de ser o coração do mundo, né? Então, sabe, como o pessoal diz, coração do mundo e pátria do evangelho, né? Isso já é uma frase que o Brasil espiritualmente ele carrega essa energia. Então, sempre, André, eu acredito que assim a vocação do Brasil, a vocação espiritual inclui, André, acima de qualquer coisa, o cuidado com a natureza. Os povos originários, né? Começamos deles. E, sabe, por aquelas pessoas que prezam pelo equilíbrio planetário. Né? Então, durante a COP30, eu acredito que o mundo espiritual, pelo que eu senti, dará sinais, sabe? Para assim, um despertar de uma consciência coletiva. Especialmente, André, quando a gente fala sobre preservação da floresta amazônica, né? A gente fala o respeito aos povos indígenas, sabe? Eu fico triste, porque poderia ser uma coisa muito relevante, uma coisa de grande assim, de estar muito mais na mídia, não só quando acontece alguma coisa
de situações ilegais, né? Então, eu acredito que é uma coisa que a gente poderia muito preservar, sabe, André? Esse tipo de coisa. E eu fico assim, então, assim, eu acredito que vai ser muito bom, porque eu vejo assim, e tudo que vai ser em torno da sustentabilidade, eu acredito muito que as alianças espirituais estarão operando nessa COP30, sabe? Então, só que eu fiquei triste quando eu vi que eu vi alguns conflitos, André, eu vi algumas interferências na COP30. Aí eu fui olhar direito, né? Eu digo, não é possível que eu estou vendo essa interferência e que não achei muito legal. Então, eu acredito que vai ter uma tentativa de manipulação e sabotagem, tá? Por parte de interesses, provavelmente, econômicos, né? Que não, que na realidade, né, não querem as mudanças, tá? As mudanças reais. Então, espiritualmente, isso, como é que isso se manifesta espiritualmente? Como assim, aqueles pensamentos densos, a ganância, a negação, sabe? E o Brasil, como anfitrião desse evento, André, ele vai ser colocado à prova, com certeza, tá? O Brasil vai ser colocado à prova. Então, o que é que vai acontecer? Aquela questão dos temas diplomáticos, né? Testes diplomáticos, e aí a gente vai mais acima, né? Sabe? Então, assim, o que é que eu acredito? Eu estou falando espiritualmente. As visões políticas e as pressões externas, tá? As pressões entre visões diferentes e a pressão externa que vai ter esse evento. Então, eu acredito que no meio disso tudo eu vejo autoridades brasileiras, possível escândalo tentando desacreditar autoridades do Brasil. Isso eu fiquei muito preocupada, porque eu vi, como eu tenho um xamã, que eu trabalho com ele, eu vi entidades espirituais atuando, eu vi mentores espirituais atuando para proteger e limpar o ambiente da COP30, assim, uma proteção energética da conferência. Né? Então, acredito muito que durante o evento vai acontecer isso, porque o plano, se eles estão pensando que não tem espiritualidade envolvida, tem sim, porque o meu xamã já se manifestou a respeito disso, e por isso que eu estou vindo aqui para conversar sobre isso. Gente, compartilha a live, dá o like, porque já estamos aqui com quase 1.000 pessoas agora no iniciozinho, tem 8 minutos de live iniciando, a gente vai falar muita coisa também, vou falar sobre também algumas coisas a respeito do ex-presidente e da família, a questão das sanções, né, de Donald Trump, e algumas coisas que me foram alertadas, então muita coisa para a gente falar, certo? Então, compartilha, dá o like para a gente começar a nossa live com mais de 1.000 likes, né, André? Pelo menos o inicial, tá certo? Então, o que é que eu vejo assim, o que é que, quais são os sinais que a natureza vai dar nesse período? É bom até todo mundo observar, viu? Porque quem estiver lá, as coisas que eu já estou falando com antecedência a respeito desse evento, então vai ter assim, eu vi, André, como tivesse manifestações da natureza, sabe? É como se assim, acontecer alguma coisa que fosse dar um alerta e uma confirmação espiritual. Pode ter o quê? Cheias na região, cheias na região, chuvas fortíssimas, ao mesmo tempo aquele calor intenso ou então assim ventos assim incomuns no local. E outra coisa também pode aparecer durante o evento, a gente pode ver na mídia animais também.
Pode aparecer, de repente, aparecer alguma coisa, trazer alguma mensagem espiritual, sabe? Pode ser, assim, animais silvestres, até arara, sabe? Alguma coisa assim, alguma coisa pode acontecer, sabe? Em questão também de aparição de boto, né? Também, sabe esse tipo, tudo que tem por lá, pode acontecer algum evento, então a gente vai ter que ficar ligado, porque serão sinais que indicarão que a Mãe Terra vai estar respondendo, que isso é bem importante, sabe? A intenção dos debates que serão feitos na COP30. Então, a depender, vai ter aquela energia, né, como eu já te falei, a ganância, aquela coisa de estar, às vezes, lá só pela política ou marcar presença apenas e não estar intencionalmente realmente querendo o que vai ser debatido lá. Algumas pessoas sim, outras vão estar por interesse, sabe? Então, isso eu estou falando espiritualmente que eu vi e eu sempre digo, a gente tem que olhar em todas as áreas, né, André? Que a gente trabalha, ou na astrologia, ou nos oráculos e tudo. E quando eu tirei as runas, né, que eu também trabalho com as runas, então eu vi que vai ter uma vitória, graças a Deus, sobre esse egoísmo, sabe? Das pessoas que estão lá. Haverá é como assim, a luz vai vencer a escuridão em algum momento, sabe? Vai tocar em alguma coisa, eu vejo uma restauração a partir disso. Será um marco, André. A gente tem que entender que esse evento vai ser eu acredito que, como a espiritualidade ela vai estar muito presente, porque a gente vai falar sobre a sustentabilidade, o povo da Amazônia, os donos das matas estarão presentes, com toda certeza. E eu acho que a gente vai começar agora a plantar uma nova semente espiritual na egrégora a partir da COP30. Então, eu até gostei de ver isso, né? Porque foi uma coisa boa também. Então, assim, a gente tem que pensar, André, que existe uma sabedoria a ser honrada, né? Tem uma sabedoria a ser honrada, e a floresta, ela não só pulsa, né? Que é uma coisa lindíssima, como ela tem os elementais dela que também observam o que está acontecendo. As pessoas, as decisões dos homens, né? Em relação a isso. Então, assim, tudo, eles vão medir muito a questão do sentimento daquelas pessoas que vão estar lá, sabe? Então, eles vão ver que o que for por ganância, por aparição, eu acho que o tempo, André, vai chegar para todos eles. Todos que estiverem lá, as intenções, tudo vai ser observado pelo povo ancestral do local. Isso eu achei bem interessante. Então, não é só um evento por ser um evento. Não é, a COP30 não será só um evento qualquer. Eu acredito, pelo que eu recebi de mensagem, pelo xamã e por outros trabalhadores, mentores que eu tenho, que trabalham, né, caboclos e outros mentores da mata, e pajé, e todos eles que trabalham. Por isso eu estou honrando aqui a minha coroa, não em mim, mas aqui no espaço, para pedir autorização para falar sobre essa COP30, que para nós espiritualistas, que temos esses mentores, que trabalham com os 4 elementos, que sabem da importância da valorização da terra, dessa sabedoria dos povos indígenas. Então, isso tudo é muito respeitado, né? Eu respeito muito, não só pela minha espiritualidade, mas também como está aqui, eu faço parte disso, eu moro no Brasil, né? Então, a gente tem um pedaço de cada local dentro de nós fazemos parte dessa egrégora. Então, eu acho assim, vai ser um evento kármico também,
E você sabe que eu gosto sempre de falar da parte kármica, que é uma coisa que eu trabalho nas mesas radiônicas. Então, eu acho que tem um potencial muito grande para que surja, né, uma nova era também de participações, de cooperação, né, André? Mas o que é que acontece? Não depende só disso, né? O que é que os mentores espirituais do local e toda essa egrégora que eles estão formando a respeito disso é querer o quê? É que tenha aquela realmente, André, uma intenção real, sabe? E ética dos líderes que vão participar. Sim. Né? Eu já falei, venho falando muito tempo sobre a Amazônia. Eu sei algumas coisas da Amazônia, eu não vou poder falar, certo? Não vou poder falar, não é aqui para a gente falar sobre isso, porque envolve muitas coisas e coisas muito além do que todos devem saber. Quem sabe um dia, com outra autorização, eu venha falar, porque são coisas gravíssimas. E eu vejo esse povo chorando, eu vejo os meus mentores pedindo para que a gente seja um porta-voz para o mundo em relação a isso. Por isso que eu pedi autorização e eu disse, não, eu vou falar sobre a COP30 porque eles estão envolvidos, toda uma egrégora, e a gente vai falar sobre isso. Então, é aquela coisa, os líderes, que eles tenham a pureza nas intenções deles, né, André? E que eles realmente sejam firmes e éticos, né? É o que a gente espera, sabe? É o que a gente espera. Então, eu acho assim, a COP30 tem uma missão espiritual, eu acredito muito nisso. Eu vejo assim uma consciência planetária sobre a cura da Terra e a gente precisa estar juntos todos para ter essa reconexão, André, com essa natureza viva que é a Amazônia, né? E toda a sua... E quando eu falo em Amazônia, eu não consigo ver sem colocar nessa conversa a parte espiritual, né? Porque e outra coisa também que eu achei muito linda foi que Belém ser escolhida, ela foi escolhida espiritualmente, né? Ela foi escolhida para ser esse ponto energético dessa ligação, né? Dessa força. Então, o que é que vai ter os elementais, André, da floresta? Vamos ter a força da água, os arquétipos xamânicos, que é o que eu trabalho, sabe? Então, são os ancestrais deles que vão estar, sabe? Então, por isso que eles vão preservar demais a intenção do líder, as intenções, porque eu acho que quem trabalhar errado a respeito da Amazônia vai sofrer consequências, porque dessa vez vai ser muito diferente das outras vezes. Existe todo um processo kármico para esse trabalho, para esse evento que a gente, né, que todos nós vamos ter. E, além disso, André, eu tenho que dar aqui alguns alertas, como tem aquela... pode ter uma interferência geopolítica oculta, claro, tentativa de manipulação, como eu já falei, sabe? O foco no evento se transformar em um foco financeiro, isso me preocupa muito, e os mentores também, eles estão alertando sobre isso. Olha o que eu venho dizendo. Quem tiver com má intenção na COP30 vai sofrer consequências. Depois eu vou botar nesse vídeo aqui e vamos dizer. Certo? Então, existe, sabe, essa coisa de conflito diplomático, a interferência geopolítica por trás, sabe? Por interesses financeiros. Então, assim, eu já estou avisando, próxima a data que vai acontecer, podem ocorrer alguns eventos, enchentes, queimadas, sabe, alguma coisa, algum caos pode acontecer, mas assim, por que pode acontecer isso? Porque a Terra vai exigir coisas urgentes para ser vista, para ser comentada, inclusive, entendeu? Para ser uma coisa... Então, assim, se houver, André, algum desvio de missão desse evento, espiritualmente falando, eu passo o recado
que pode ocorrer, sim, uma reação energética grande, sabe? Tempestade, agitação, até a questão, não só das águas ou alguma coisa assim, mas também as questões sociais e acidentes naturais. Então, eu já aviso com antecedência o que eles passaram para falar, né? Porque o Brasil, ele vai ser assim, é como tivesse sendo colocado à prova de fogo, sabe? O Brasil, ele será colocado como é, né? O coração verde, a Amazônia, aquela coisa tão linda, o coração da humanidade, né? Então, eu acho assim, quando a gente assume a liderança ecológica com toda a sabedoria, né, que eles devem ter, devem, como eu te falei, ter ética, porque a espiritualidade ela vai cobrar, porque se for só financeiro, quem pensar nisso, entendeu? Então, assim, vai ser cobrado, corre risco, sim, de ser cobrado espiritualmente, eu estou avisando. Então, e pode haver os desequilíbrios, entendeu, André? Até ambientais, espirituais, sabe? Aquela coisa política lá, acontecer alguma intercorrência. Então, assim, eu falo muito aqui, André, pelo povo, guardiões, o povo da floresta, os guardiões espirituais da Amazônia. Então, eles vão estar presentes. Eu deixo uma ressalva, porque já fui comunicada. Eles vão estar invisíveis por lá. Mesmo invisíveis, eles vão, sabe? Eu acredito muito, quem tiver uma mediunidade, ou quem tiver, sabe, vai ver e vai sentir a presença. Primeiro, eu estou te falando, pode acontecer, se eles notarem algum desequilíbrio, eles vão fazer alguma coisa, como eu te falei, vai mexer na natureza, nos 4 elementos, os 4 vão ser mexidos. Né? Então, a gente pode ter, sabe, interessante que pessoas também, que vão estar antes de irem, pode acontecer de ter sonhos com animais, sabe? Pode ser... Eles podem ter conversa assim com os líderes espirituais, podem ter sonhos, sabe? Assim, é uma coisa muito... Meses anteriores à COP30, pode acontecer com alguns participantes de terem visões, de terem, assim, alguma coisa em relação a isso, sabe? Pode vir, assim, um índio com o cocá e conversar com algum deles, e eles terem alguma coisa a respeito disso, mas eles vão sentir, sim, a presença ser forte. Então, o que a espiritualidade, André, você sabe que ela tem mecanismo para poder usar, né? Então, ele pode usar as crianças, pode usar as mulheres, sabe? O próprio povo, né? Como canais de mensagem. E o que pode acontecer? Inclusive, algum deles de criança, ou então, sabe, o povo mesmo originário pode chegar a falar alguma coisa, até alguma frase que vai viralizar. Isso pode acontecer. Sabe? E assim, e pode se tornar assim, André, um mantra para a humanidade. Sabe? Tomara que aconteça isso que eu estou vendo, porque vai ser muito bonito da gente ter, né, vindo de alguém uma frase específica e virar uma frase de ordem ou alguma coisa desse tipo e viralizar, né? Vai ser muito legal. Então, eu acredito que vai ter uma manifestação espiritual coletiva e eu estou falando, alguns sinais atmosféricos, ou no céu, clima, fenômenos naturais, até não precisa ser aquela coisa, mas uma coisa diferente, ouvir um vento, ouvir alguma coisa, entendeu? Pode acontecer. Então, André, eu sempre falo isso, porque a Terra, André, a Terra é como se ela tivesse ferida, o que eu vejo assim. Acho que eu já falei até numa live que eu vi assim a Terra com alguns buracos e tal. Então, eu vejo como assim? Eu vejo a terra ferida, os rios, eu vejo como eles estivessem assim, não um rio alegre, mas um rio assim, que estivesse chorando, sabe?
Então, o ar também, né? O ar também sendo poluído, o ar também está clamando para que a COP30 seja um ponto de virada nisso tudo, né? Que os homens escutem, pelo amor de Deus, o sopro, sabe, da mata, sabe, o canto dos pássaros. Será que eles não estão, sabe? Parece que não deixem que isso seja últimos avisos, né? Que aconteça, para que depois disso venha o caos, né? Porque a gente está tentando resgatar isso já tem tempo. Já tem tempo. Então, eu acho assim, eu acho que a cura de tudo isso, até devolvendo aos povos originários de onde aconteceu muitas coisas que não deveriam, né, em relação a eles, que ele seja, eu acho que a cura vem dessa reconexão, sabe? É como fosse, eu vejo como o sagrado que fosse esquecido por todos. A ganância, o toma lá da cá, tomar um lugar para essa reconexão. Travou? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Ah, tá, mas não tinha travado. Então, assim, então o Brasil, gente, será o guardião disso tudo agora, nesse período da COP30, mas tem que tudo ser muito, sabe, que tenha muito amor, que tenha muita compreensão, né, André, em tudo isso, né? Então, eu acho assim, quando o Brasil começar né, que será palco de grandes desafios, né? Porque o que não vai faltar para essa reconexão de verdade acontecer são esses desafios, né? E essas revelações, né? Que vão falar sobre tudo isso, mas que não fique só no discurso, né? Porque é o que eu estou falando. Eles já me avisaram que eles estão querendo mais aparecer, a questão da parte financeira, o benefício para cada um. Então, só que eu estou avisando já de antemão que o povo daquele lugar, o povo, os guardiões da terra, eles vão estar presentes lá. E cada um que não seguiu o que realmente está querendo que seja feito nessa regeneração, nessa tomada de reconexão com o sagrado de lá, e então vai ter muitas consequências, sim. Vai ser, porque o que a gente tem que entender é que o Brasil está sendo colocado no meio disso, sabe? Vai ser é como se o Brasil agora, o povo do Brasil, tivesse a oportunidade de abrir a questão da reparação, André. Eu acho que estamos num momento kármico que exige uma reparação do que aconteceu. De tudo, a falta de cuidado, sabe, da poluição, dos políticos que pegaram verbas e fizeram outras coisas, né? Então, das ONGs que, sabe, é muita coisa que a gente tem para falar da Amazônia, mas eu não quero entrar aqui, eu quero entrar na COP30, porque é o que mais a espiritualidade ela teve interesse, mas eu vejo o Brasil sendo testado. Gente, vai ser agora ou nunca, sabe? Vai ser agora ou nunca. Ou a gente vai se reconectar, porque a gente tem que ter essa esperança renovada, cada um que for participar, sabe? E ter uma visão coletiva dessa conexão, sabe? Não fica muito individual, não, porque o que vai acontecer, André, eu vejo esse evento como algo assim divino, não estou achando qualquer coisa, sabe? Ainda mais que eu sei, que eu já tive o aviso do meu xamã e também de todo o povo da mata que trabalha comigo, que eles vão estar presentes lá. Eles vão participar, invisível, mas vão. Tá? Invisíveis, mas vão estar lá também dando sabe, aos líderes, sabe, alguma forma de força ou de poder, aqueles que realmente queiram fazer algo, estão ali de coração. Isso que eles mais falaram. Porque a questão aí já inclui a luta, né? A luta por justiça ambiental. Já entram outros fatores, né? Que a gente tem que, eu acho que tanto para o clima como politicamente falando, vai ser um momento muito decisivo. É agora ou nunca, né? Então eu quero muito que
essa luta pela justiça ambiental ocorra sem que realmente tenha alianças, né? Alianças de verdade, alianças fortes, e que, sabe, até com organismos internacionais, entendeu? Mas o que eu estou sentindo mais é que aquela coisa do isolamento político pode atrapalhar os acordos, entendeu? Tá. E aí, nada a ver, né? Atrapalhar. É aquela coisa. Quando os mentores falam sobre isso, eles já estão prevendo a intenção de cada um. Né? Nós só estamos aqui passando a mensagem. Né? Já está alertando, porque a gente sabe que existe desafios na sustentabilidade e também, do outro lado, tem aquelas obrigações espirituais e morais, né? Tem isso, diante do sofrimento do planeta, porque o planeta todo vai sofrer, né? Do que é extraído lá, do que a Amazônia abre para o mundo, né? Para o mercado exterior, internacional. Então, sabe, eu espero que seja realmente uma reestruturação profunda, André. Sabe, que os tratados ali declarados sejam realmente, sabe? Porque, você sabe, pressão sobre o governo que forem omissos, né? Que foram omissos, eu acho que vai pesar um pouco, porque não justifica que o Brasil até hoje não tenha feito muitas coisas em relação à Amazônia. Eu acredito que esse debate sobre a Amazônia não deveria se resumir à COP30. Deveriam ter mais programas, deveriam ter mais divulgação, as mídias, sabe? Ter programas especiais para falar da Amazônia, do seu povo, da sua origem. Eu vejo, assim, André, reportagens muito vagas, sabe? Teve a questão das crianças sendo levadas, prostituição, mas fica muito assim, como fosse um documentário apenas. Tá? Então, tem uma coisa constante, né? Sempre, né? Porque não parou, André. Não parou e nem vai parar enquanto não tiver a consciência política e a boa vontade de colocar de lado a questão financeira e agir em torno do próximo, vendo a coisa mais assim na parte espiritual. Não vou dizer a você que não tem gente assim lá que vai participar, mas eu estou dizendo que os mentores avisaram que eles já estão prevendo algumas pessoas que vão estar lá com outros interesses. E que vai ficar uma coisa entrando por aqui, sendo por cá. Então, eu estou dizendo que eles mandaram dizer, e eu não tenho nada aqui para esconder, porque eu acho que se... Olha só, eu ainda digo mais a respeito, como você sabe, eu sou astróloga, os eclipses pró ou pré-COP30, que não é brincadeira. Eclipse traz coisas. Então, o que é que esse eclipse pré-COP30 pode trazer, né? Outubro de 2025, né, André? Eu acho. Então, ele vai trazer o quê? Revelações sobre acordos escondidos. Sabe? Documentos ocultos e protestos globais. É isso que vai significar o eclipse. Então, quando eu venho falar aqui, porque... Não, eu não venho falar apenas, eu não estou achando nada. O que eu estou sendo aqui um portal de comunicação dos próprios guardiões que vão estar por lá e que você sabe, a espiritualidade dele vem muito além do que nós vimos, que vai estar sobre a mira dos mentores, sim. Os guardiões de lá vão estar presentes e estão entendendo tudo. Nada vai ficar debaixo de alguma coisa cobrindo, porque eles estão, e vai vir à tona, viu? E vai vir à tona. Vai vir. Então, eu poderia dizer a você, André, os desdobramentos, né? Os desdobramentos na política, eu acredito muito que vai ter uma pressão externa muito grande,
por parte da Europa e dos Estados Unidos em relação à COP30. Eu acredito demais do boicote político, tá? E sabotagens. E tensões entre os governadores, eu acho, da Amazônia e do governo federal, pode ser. Da Amazônia é legal, né? Então, eu já estou falando dos possíveis riscos e desdobramentos pela parte espiritual. Não sou eu que estou ditando nada, a espiritualidade está me falando e eu estou passando para todo mundo. Então, eu acho que países pode acontecer, André, de alguma ameaçar o Brasil com sanções ambientais. Eu não posso esconder isso, sabe? Se não houver garantias, sabe, de preservação, pode sim ameaçar o Brasil com sanções ambientais, sim. Eu não estou dizendo a você, o Brasil vai ser exposto de uma forma e que está todo mundo de olho, sabe? Então, eu acredito que a questão vai debater muito a respeito de mineração, sabe? E o desmatamento, inclusive a população indígena. Acho que é por isso que eles estavam muito querendo que eu falasse, porque tem as sanções e as advertências, né, que eles também falaram, então eu acredito que vai ter debates intensos sobre isso. Eu espero que não entre por aqui e saia por cá, entre no ouvido e saia pelo outro. Porque entendeu? Porque, assim, eu acho que, como eu te falei, no meu ambiente pode acontecer, gente, eu estou dando aqui alguns alertas de alguns desastres naturais que pode vir a acontecer próximos à data do evento, próximo ao evento, vamos dizer assim. Calor extremo, seca no cerrado, vocês vão saber tudo isso. Inundações, sabe? Então, isso tudo, quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, porque tudo vai ser muito mexido. O Brasil vai estar à prova. É um processo kármico, entendeu? Então, vai ter os movimentos de defesa da Mãe Terra, sabe? E outra coisa, eu vejo ganhando uma voz ativa, André. E outra coisa, uma voz ativa, mas sendo ancorada pelos canais espirituais. Então, muitas coisas que vão acontecer vão vir através da espiritualidade. Então, assim, o que eu vejo também, assim, que, como eu te falei, eu acredito que a COP30 no Brasil vai ser um divisor de águas enorme, sabe? Então, a espiritualidade, ela sempre dá os alertas, como eu estou dando aqui agora, passando. Eu acho que o Brasil tem que se colocar, assim, no papel de algo, assim, muito, assim, sagrado, André, porque, assim, o que vai gerar são conversas e contextos e narrativas para equilíbrios planetários. Olha a importância do Brasil. O Brasil vai ser um papel sagrado, ele vai ter esse papel. Né? Ele foi escolhido, o local, a Amazônia, gente, sabe, o coração do mundo, é aquela coisa... Não é por acaso. Não, a espiritualidade faz tudo certo, André, no seu momento, na sua hora. Então, assim, eu acho que esse evento vai trazer tanto provações como bênçãos, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, que a espiritualidade está me falando. Então, eu dou um alerta aos líderes. Eles precisarão escolher entre ganância ou regeneração. Porque é kármico, André, é kármico. Vamos passar... O evento é um evento kármico. Isso já foi muito dito pelos meus mentores, e eu não sei se tem outras pessoas que estão falando, mas eu estou dando logo essa informação, porque mesmo que esteja longe, eles já estão falando para ter uma certa... A gente deixar registrado, né, o que a gente está falando, e esse divisor, né, de águas e também os líderes serão colocados à prova para ver que não dá mais para ficar pensando em ganância. A gente tem que regenerar, a gente tem que se reconectar com o nosso povo indígena, com os ancestrais do local. Eles vão estar lá, eles tem que ser respeitados,
sabe? E interessante, André, que quando você diz a mim, às vezes, assim, que eu vejo, né? Eu olho para a pessoa, além disso, eu sou analista comportamental, formação, né? E eu Sim. olho, sabe? Então, eu sei tudo, o verbal, a comunicação não falada, sabe? Então, só que a espiritualidade, ela vê, assim, a gente vê dessa forma, né? Como analista comportamental, os gestos, a forma de falar, os movimentos, a forma, o design do rosto, dos olhos. Então, a gente tem toda essa característica, movimentos do corpo. E eles vão além disso, a gente faz isso por fora, e eles vão por dentro, e além de dentro, eles vão pelo sentimento de cada um. Então, isso vai complementando, além da gente ver pela aparência, eles dão o suporte de irem mais além, né? E eu, com minha paranormalidade, também já consigo ir com eles para esse fim, né? Da gente ver. Então, eu posso dizer a você que a gente tem que ver isso, os líderes eles vão ter que ver ganância ou a regeneração, né? Porque eu acho que a gente vai ter essa consciência planetária, porque quando a gente fala da Amazônia, eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando em todos os locais onde tem matas, onde tem rios, onde tem mares, sabe? Então, isso é o pulmão, isso é pulmão do mundo, de cada lugar. Então, eu acho que a gente tem que olhar globalmente, né? Não só se fechar para a gente, porque está sendo no Brasil. A espiritualidade pede logo que o ego seja baixado, porque a gente tem toda essa riqueza, tudo isso, mas a gente também tem que pensar e estender aos outros, né? Que também tem toda essa ancestralidade de cada local, porque onde tem vida, onde tem terra, onde tem semente, tem um guardião, então a gente tem que estender a tudo isso que for feito na Amazônia, essa egrégora, que realmente se estenda para outros locais, né? Internacionalmente vamos ser vistos, e cada um também ter exemplos para que a gente possa, em todo o planeta, ser uma coisa mais assim, de reconexão mesmo com a Terra, com a Mãe Terra, com o planeta em geral. Ar, né? A Terra, as águas. Então, a gente tem que... Porque todos nós precisamos disso. Né? A gente não dá valor, mas a respiração, a gente está respirando. Então, quando a gente tem essa oportunidade, essa troca de oxigênio, dessa coisa com a natureza, é isso tudo que ela nos traz, e as pessoas não dão importância. Agora, quando falta, né? Quando falta, não é fácil, né? Então, eu acho assim, os principais alertas e mensagens, André, são essas que a gente está vendo, porque vai ter será um ponto de inflexão, com certeza. Então, a gente tem que... há décadas que a Terra vem clamando, né? Para que o homem escute ela. Ai, desculpe. Você acredita que eu ainda não fiquei direito boa da gripe ainda? Enquanto isso, gente, vai dando like aí, bate o dedo na tela. Gente, pelo amor de Deus, porque eu falo demais, e quando eu estou ouvindo assim, a espiritualidade, eu não quero perder o fio da meada que o meu xamã está falando, né? Então, é muita coisa. Não, pelo amor de Deus, você pode. Você está ouvindo as coisas aí. Você pode falar, assim, sabe? Eu acho que tem décadas, né, que a gente está pedindo por isso, né? Ainda mais a gente que tem assim, essa conexão espiritual, que eu digo a você que eu sempre viajo, né? Eu levo meus cristais, sabe? Eu levo para a praia, para o sol, né? Para a gente eu me reconectar também com a natureza. Então, isso é uma coisa que me toca muito, muito, bastante, além de eu ter meus mentores xamãs e pajés e também os caboclos, é uma coisa que eu tenho isso naturalmente. Então, quando eles me dão essa força através dessa conexão que eu vou buscar no mar, que eu vou buscar na água, que eu vou buscar nos rios, nas montanhas, né, nas florestas, então eu tenho uma conexão direta com eles. Eu sinto a presença, eu vejo, eu escuto, sabe? Já teve vários momentos que já fui no mar, já ouvi eu já ouvi
Iemanjá cantando, nos rios também já vi Oxum Oh, cantando. Então, eles se conectam comigo de uma forma muito natural. Eu não me assusto porque é uma coisa que eu já venho há muito tempo, que eu tenho essa conexão. Então, eu acho muito interessante que, que essa que o homem, André, não escute, não veja só a água, né? Vamos falar da água um pouco, já que eu te falei, apenas quando elas invadem as casas, né? Apenas quando tem uma enchente. Eu acho que isso tudo é ela gritando, as águas gritando, a terra gritando, sabe? Para ser pedindo socorro, escutada, né? sabe? Quando você presta atenção, quando a floresta ela toca fogo, sabe? Então, assim, eu acho que tem esse ponto mesmo de que eles vão ter que olhar para isso, porque o homem ele só escuta a terra, vamos dizer assim, quando acontece alguma coisa, né? Quando tem Quando a enchente, água entra em casa, né? Pega fogo quando o fogo no nosso pega lugar tudo de e casa. tudo. Então, eu acho que, sabe, eu acho Belém, assim, é um lugar lindo que eu ainda quero ter a oportunidade de conhecer, até fazer um trabalho lá. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo de lá, então é uma terra assim de encantamento, sabe, André? Pelo pouco que eu atendo também as pessoas de lá, então são pessoas assim encantadoras. Eu acho que elas também são guardiãs da natureza, porque são pessoas assim, sabe, maravilhosas e elas também fazem parte disso, né? De ser um guardião dos rios, das matas, né? Então acho que naturalmente quem está por lá, né, André, assim, não foi por acaso que foi escolhida. Então eu acho que o, o que vai acontecer ali, toda a psicosfera, tudo que vai acontecer ali, eu acho que vai ser assim, coisas assim inesperadas podem vir a acontecer, como eu te falei, alguns movimentos até, né? Então, os principais alertas também é que eu estou vendo que vai se intensificar a questão da espiritualidade lá, viu? As entidades guardiães. Eu acho que é como a gente faz, nós não fazemos as nossas manifestações na rua e tal. Eu acredito que também vai ter uma manifestação muito ligada a esse evento lá. E mas assim, como eu estou vendo a manifestação por chuvas, por ventos, até podendo ter falhas técnicas, não vou descartar, tudo para poder ser, sabe, como fosse sinais, porque vai existir, André, também, como eu te falei, vai ter aquela parte da ganância, vai ter uma atmosfera também energética, também, de um lado só do interesse, mas eu acredito muito que vai ter esses conflitos energéticos entre esses, né, entre os interesses, propriamente dito, né, econômicos, e os protetores daquele local, entendeu? Porque Entendi. eles têm que entender que eles têm que proteger ali é questão de vida ou morte, né? Porque tem décadas a terra querendo ser ouvida, sabe? Então, assim, eu acredito também que vai ter esses conflitos energéticos em relação aos impasses, né, André? Os impasses políticos, que é uma coisa, assim, terrível, sabe? Então, uma energia, eu acredito que vai haver, quando eu vi toda essa espiritualidade, todo esse movimento espiritual, eu acredito que eles vão tentar impulsionar, com certeza, sabe, assim, um novo pacto ecológico, sabe, saindo do roteiro, talvez, né? Talvez ele ajude a ter uma outra ideia, saindo do contexto atual, né? Do que eles já fazem. Eu quero muito que essas iniciativas sejam respeitadas, porque eu vejo assim, como fosse alguma coisa colocada e depois rejeitada. Isso que eu fiquei triste. Sabe? Tá. Porque vai acontecer pressões, né? Pressões políticas. Então, eu acredito que vai ter uma energia que vai tentar impulsionar, mas vai ter uma coisa assim que não vai ser muito convencional, entendeu? Mais ou menos isso.
E aí, eu acredito que serão, no início, alguma coisa que pode até ser rejeitada no início, mas o movimento espiritual vai fazer com que seja considerada. Vai ter uma força maior, que, sabe, vai ter o homem, mas vai ter o invisível atuando demais, fazendo até interferir em alguma coisa que no início pode ser rejeitada e depois seja reconsiderada. Até isso vai acontecer lá, espiritualmente falando. Porque, olha, André, vai acontecer de ter a parte internacional e vir um pouco de risco de sabotagem ou de escândalos, tanto internacionais como nacionais. E, sabe, eu acho que isso tudo mina a credibilidade, né, André? Mina do Brasil na condição do evento em si, né? Isso pode minar e aí vai ficar muito, muito difícil, sabe? Aí eu fiz algumas considerações sobre astrologia e eu vi que Saturno, durante o evento, os trânsitos, né? Belém, no final de 2005, vai estar com Saturno em Peixes. O que é que eu digo, gente? Quando a gente vai usar a espiritualidade, depois a gente vai comparar com a astrologia ou com a numerologia, bate, André, certo. Bate certo. Bate tudo. Porque Saturno e Peixes são verdades ocultas, sabe? Nos bastidores, né? Sabe? Eu acredito que virá à tona, porque Saturno e Peixe ele é o grande corretor, e pode haver revelações sobre sabotagem ecológica, acordo maliciosos, negligência ambiental. O negócio é ferver, viu? Isso tudo é espiritualidade em cima disso tudo. Imagine como é que vai ser. Por isso que eu estou dizendo, Saturno em Peixes, ele vai trazer essas verdades ocultas. Mas não é só isso, Plutão vai estar em Aquário. Então, o que é que ele vai bulir? Ele vai bulir nas estruturas, não só as revoluções, como também na tecnologia ambiental. Né? Plutão é Aquário, então vai ser o quê? Eu acredito que terá fortes debates em relação à inteligência artificial, ao clima, não só isso também, como toda a justiça social que tem que haver. Então, assim, eu acredito, André, que alguém jovem, um ativista jovem, ou então indígena, que lidere alguma. Eu acho que vai acontecer de alguma fala impactante lá. Por isso que eu estou te falando, eu estou achando que vai ter alguma frase, alguma coisa que vai viralizar, porque eu vejo um jovem de ativista, né? Jovens indígenas também, para que tenha alguma coisa impactante, venha ter alguma fala impactante, porque Plutão em Aquário ele pode trazer muito isso. Então, mas como eu te falei, temos os eclipses próximos ao evento, que vai ser solar, inclusive, né? Vamos ter um eclipse solar próximo ao evento, podendo trazer mudanças, inclusive repentinas, no comando das lideranças internacionais ou imprevistos climáticos no local do evento. Bate certinho com a espiritualidade. Sim, tudo que você falou, né? Bate. Então, pode acontecer por causa dessas configurações, o eclipse no meio disso tudo, então, o negócio não é brincadeira, não. Então, eu acho assim, o Brasil tem que se preparar, sabe? Uma recomendação da espiritualidade. Eu acho que vai ser assim a gente tem que orar, né, pelos povos, o respeito aos povos originários, né? Eu acho que deveria assim começar, não sei se vai ter uma cerimônia, né, muito bonita, sabe, espiritualmente preparada, com alguém que tem essa força, né? Porque eu vejo, André, quando eu olhei, eu vi Tupã, eu vi a força dos encantados da floresta, que deve. Eu queria muito que, se a gente tivesse a condição de chegar até eles, né, pudesse passar essa mensagem para que eles fossem reverenciados. E porque, assim, quando a gente não
não faz essa referência espiritual num evento desse tamanho, então a gente pode, de uma forma ou de outra, o evento não está protegido devidamente, né? E ter alguns incidentes, até diplomáticos, então, desacordos, entende? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que deveriam. Eu vi um Tupanda, eu vi os encantados da floresta. Eles estão receptivos para isso. E seria tão importante como a gente faz a reunião aqui que eu faço do xamã, que a gente coloca fogueira, trabalha os 4 elementos. Isso, por que não, né? Eu espero que alguém que tem uma acessibilidade, uma espiritualidade maior, faça alguma coisa a respeito disso, né? Acho importante, porque o sucesso da COP, ele está totalmente ligado a você, a honra com a terra. Entendeu? E outra coisa, claro que existe lá, André, vozes que não são ouvidas ou que não são vistas, mas que elas estão, invisivelmente, elas estão atuando uma energia para que isso aconteça, e eu queria muito que essas pessoas tivessem uma escuta, né, maior, que desse a oportunidade, sabe? Porque eu vejo, André, que a parte espiritual do local também, eu acho que eles estão assim também, não só as pessoas encarnadas, como também a espiritualidade lá, ser muito marginalizados, né? Então eu vejo também muita coisa a respeito disso. Então, quando a gente faz, André, quando eu vou assim, tá bom, então deixa eu ver como é que está a energia do lugar, o que foi que eu senti. Uma presença dessas energias que eu estou falando, mas eu vi assim umas energias contrastantes. Isso que eu não gostei também. É como eu vi uma parte sombra e uma parte luz. Entendi. É como se tivesse assim aquela resistência, sabe, uma força e a outra força, e a resistência, sabe, tendo assim um esforço danado para que tenha verdadeiramente por parte de alguma representante, ou, sabe, comprometido com a espiritualidade local. Porque, sabe, e outra coisa também é sobre a questão da resistência, da sabotagem, entendeu? De grupos assim que não querem mudanças realmente ambientais profundas. Eu não posso negar e dizer isso, porque eu estou vendo e ouvi também com a minha espiritualidade. Então, eu acho importante, entendeu? Porque tem uma presença espiritual sobre o local. E isso precisa, a cidade de Belém carrega uma energia ancestral fortíssima, em tudo relacionado à Mãe Terra, aos povos originários da Amazônia. Então, eu estou falando, vai ter uma guerra espiritual também, a manifestação, assim como a gente tem manifestações carnais aqui, que a gente sai para poder fazer manifestação, vai ter também, eu vejo, inclusive um movimento de entidades da natureza e protetores espirituais da floresta. Então, as águas, as águas e as terras da região, André, é como se elas vão tomar voz. Elas falarão, entende? Então, energeticamente, com os participantes mais sensíveis, eles vão realmente sentir, sabe? Porque eu vejo que tem os riscos espirituais de conflitos dos bastidores, tanto espirituais como físicos, né? Também. E outra coisa também que eu não gostei muito é aquela coisa de querer descredibilizar o Brasil como sede da Copa, da Copa 30. Tá. Sabe? Uma tentativa desse querer, sabe? Sabe? Eu acho que todo mundo tem inveja do Brasil, rapaz. Pelo que eu vi, todo mundo tem inveja, porque vão querer descredibilizar o Brasil como sede disso. Como pode acontecer uma coisa dessa, né, André? Então, o que pode ocorrer também, André, é a questão do atraso logístico, tá? Porque todas as configurações. Então, vai ter um desequilíbrio, assim, nos centros de poder, mais ou menos, porque pode ter atrasos, sabe? Alguma coisa acontecendo, e a espiritualidade interferindo, viu? A respeito disso. Então,
grandes coisas ocultas vão estar ali, André. Sabe? Assim, mas elas vão cooperar demais a espiritualidade. Então, eu acredito que eu vejo também alguns atos também simbólicos em defesa da floresta, dos povos indígenas. Eu acho que vai ter um impacto também mundial. Então, todos os olhos vão se virar para o Brasil. Então, vai ser um fenômeno, pode ter um ou mais fenômenos climáticos também, em torno do período. Eu fiquei preocupada com isso, porque vai ser aproveitar que todos os olhos estão virados para isso, e acontecer algum evento para chamar a atenção do mundo e servindo como um alerta também, entendeu? A espiritualidade, ela é muito sábia, né? Sabe o que faz. E eu vou jogar aqui, André, uma leitura do oráculo, para ver o que é que sai em relação a isso, né? A gente sempre gosta de jogar, né? Sim. A respeito disso. André, aí é complicado, viu? Ai, meu Deus do céu, sai chicote, sai a montanha. O que é que eu vejo disso, André? Os embates ecológicos, ideológicos, embate de ideias, porque a árvore, ela é o planeta da conexão, olha só, a conexão, né? Então, isso está muito coisa. Quando teve a montanha eu vejo mais como embate diplomáticos, entendeu? Então, mas no fundo tem estrela, que bom que tem estrela, porque a estrela, ela é a esperança que ainda vai florescer, né? Então, isso é muito importante, muito bom sair esse tipo de carta. Vamos ver a outra aqui. Deixa eu ver aqui as pedras. Vamos diversificar um pouquinho, né? Hoje. Ai, faltou duas aqui. Olha só. Olha, André, realmente pode ter um desastre, alguma coisa acontecendo lá, viu, climático, viu? Como eu estou falando aqui, está confirmando, pode sim haver, pode ter alguma polêmica a respeito disso, viu? Que pena, né? Eu fico triste de ver alguma coisa dessa. Graças a Deus eu vejo aqui proteção em algumas. Proteção, né? Eu acho que eles já antecedendo a isso, eles vão. Eu vejo uma possível proteção para o propósito, viu? Gente, o que vai ter de gente com interesse financeiro apenas, e também está lá para ser uma coisa de troca, mas assim, de toma lá da cá, mas não coisas que vão falar e vai ficar só sabe? Só na conversa, só no papo furado. Mas, olha, pelo que eu estou vendo aqui, em relação à espiritualidade agindo na COP30, eu estou impressionada, né? Eu não esperava estar vendo isso aqui. E a gente falar, eles querendo que a gente fale sobre COP, né? É muito bonito. Eu já vou acabar, gente. Eu já estou sentindo aqui que o pessoal quer que eu fale de outras coisas. Eu vou falar, porque a espiritualidade já está me falando. Eu não estou nem vendo nada aí. Poxa, mas eu acho assim, tão importante falar que pode ter até alguma coisa climática, vai ter polêmica, vai ter, sabe, a justiça planetária pode ser tomada. Eu acho, gente, vamos também parar um pouquinho. Como eu digo a você, André, tem coisas tão importantes que as pessoas não estão se ligando, só estão querendo saber de algumas coisas que acontecem dentro do nosso mundinho, mas acontece que isso tudo vai para fora, isso tudo a gente vai ser visto, todos os olhos vão se voltar. E vai ter muita inveja do Brasil, já tem, muita gente querendo tomar muita coisa, sabe? Então, a gente tem que ver isso também, porque, além disso, André, eu vejo que, além de tudo isso, da questão, vai ser profundas transformações, né? E outra coisa,
aquela coisa de também surgir uma necessidade de uma ação internacional. Né? Porque, mas eu acho que não deve mexer no que é nosso. Não deve, a Amazônia não deve ser retalhada, não deve ser vendida, não deve ser, sabe, passada para trás. Isso é nosso. Isso existe para que a gente possa perpetuar o povo originário, os guardiões ancestrais do local. Isso é o que mais a espiritualidade, porque vai ter pressão espiritual, gente, vai ter pressão espiritual. A espiritualidade ela vai agir nos 4 elementos, eu já estou avisando. Então, quando as coisas acontecerem, coitado do povo que está lá, né? Que aí sofre com tudo que pode vir a acontecer, como eu estou falando aqui, de ter alguma coisa, porque, sabe, ele não tem compaixão, né? Pela situação. Então é muita coisa. Aqui eu vejo, André, um novo calcular de rota em relação à energia de... Como é que se chama aquilo, meu Deus do céu? Esqueci agora. Energia renovável. Que vai ter de gente querendo usar isso como política, como campanha. Campanha política, né? Isso mesmo, o povo se aproveita de tudo. Mas é por isso que eu estou te dizendo, vamos ter revelações, vamos ter quebra de paradigma e eventos inesperáveis. Não esqueça que vamos ter eclipse. Então, os aspectos lunares vão estar intensos, próximo à conferência. O que eu estou falando? Pode mudar de dia, pode mudar de horário, pode mudar de eventos acontecendo com as pessoas em torno, problema até técnico, tudo isso pode acontecer de uma hora para outra. Não podemos esquecer que no período de novembro de 2025, onde a gente vai ter o Sol também em Escorpião, depois em Sagitário, um período de profundas transformações, sabe? Então, vamos ter também ainda o Urano em Libra. Então, reestruturações na economia, nas economias verdes, né, que eu estou falando, quem está falando da COP30, e também nessas energias renováveis. Eu acredito que vai. E os eclipses vai pegar aí de jeito, viu? O eclipse vai, sabe? Então, não é brincadeira quando a gente fala, né, de determinadas coisas. Então, vamos para a conclusão final do que a gente vai falar, para a gente já passar para outro assunto, porque já temos 1h07 de live. Gente, muito obrigado. Para quase 2.000 pessoas online, e a gente entende que nós estamos aqui para a gente compartilhar com vocês. Eu acredito muito, André, que vai ser um trabalho nessa egrégora mesmo, com a egrégora da floresta, esses povos, os guardiões, né, espirituais, que vão estar atuando também, né? E aí, eu acho que, assim, para o Brasil, a gente vai também... Eu até vou fazer, André, uma mandala para a Amazônia, porque eu acho que vai ser muito importante, sabe? Para poder dar uma limpada também, para ajudar, né? Para ajudar. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Então, vamos que todos os caboclos, o Tupinambá, o caboclo Pena Branca, os pretos velhos, sabe, que vão atuar como conselheiros e guardiões da sabedoria ancestral, que eles tragam, né? A outra coisa também que eu vi foi os guardiões da linha do Oriente também, que eu tenho também. Então, e os elementais, né, da natureza, como os sílfios, os gromos, os salamandras, e as ondinas também, né, que é uma coisa que eu também trabalho. Eu acho que isso tudo vai despertar uma consciência planetária dos líderes mundiais e que eles façam um bom proveito sabe? E embora encontrem, né, uma resistência, como eu falei, né, André?
de interesses políticos e econômicos ocultos, porque tem, e que eles tenham, dê sabedoria a esse povo, né? Que nada, e que todos esses caboclos, né, estejam lá, os conselheiros e guardiões, para que dê uma sabedoria a essas pessoas que estão participando. Tá certo, gente?